Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, primeira edição do mês de março também, né? Hoje, dia 1º de março, começando aí mais um mês, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber, você vai encontrar aqui nesse vídeo. Já temos definida a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui para vocês os primeiros 5 jogos do Vasco, né? O Vasco vai estrear no Brasileirão contra o Grêmio em São Januário. Temos aqui uma expectativa de data também para a segunda fase da Copa do Brasil, o jogo do Vasco contra o Água Santa. E claro, vamos falar de reforços, né? Afinal, o Vasco tem até quinta-feira para anunciar contratações e a expectativa é que 2 nomes, né, sejam anunciados aí na próxima semana. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você pode dar os seus palpites lá na KTO, basta acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera, é direcionado ao site da KTO e lá você utilizando o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre mercado da bola, né? Vamos começar falando sobre mercado da bola, especulações, sondagens, etc e tal. A gente começa falando sobre um jogador que foi especulado no Vasco, mas acertou com o Cruzeiro, né? O Álvaro Barreal, que era do Cincinnati, né, dos Estados Unidos, fechou com o Cruzeiro. Existia até uma expectativa por conta da negociação do Orediano, né, que foi para o Cincinnati dos Estados Unidos, que o Álvaro Barreal poderia ser colocado nessa negociação aí junto com o Orediano. Acabou não acontecendo, o jogador fechou com o Cruzeiro. Então, é aquele tradicional, né, especulado no Vasco, fulano de tal acerta com o Clube X. Enfim, uma outra informação de mercado da bola é que o Vasco sondou o atacante Luciano do São Paulo, mas o atacante não quis deixar o tricolor paulista. Alexandre Matos, gerente de futebol do Vasco da Gama, andou buscando nos bastidores informações sobre tempo de contrato, salário e custos de uma possível negociação pelo atacante Luciano, camisa 10 do tricolor paulista e atualmente um dos ídolos, né, do São Paulo. O portal Avante Meu Tricolor apurou que Matos chegou a conversar com o staff de Luciano no início do mês passado, mas logo desistiu de avançar nas tratativas ao saber que o jogador não tinha o interesse de deixar o Morumbi. O gerente de futebol vascaíno não chegou a conversar com pessoas do São Paulo para uma eventual contratação. Tudo ficou na fase das sondagens, né, com os empresários de Luciano. E sem o aval do atacante para que as coisas prosseguissem, a conversa foi encerrada. Então, o Alexandre Matos, segundo a apuração do portal Avante Meu Tricolor, procurou ali o Luciano, o seu staff, para saber se ele tinha interesse, né, numa negociação com o Vasco. O jogador disse que não tinha interesse de deixar o São Paulo, né, nesse momento, então o Vasco nem abriu negociações. Isso acontece realmente, né, no mercado, essa sondagem, etc e tal. O Vasco buscando aí contratações. Um outro nome que foi falado ontem é o de Romarinho, ex-Corinthians, jogador do Al Ittihad. É um nome que agrada, né, a comissão técnica vascaína, mas o atacante deve seguir no mundo árabe. Lembrando que Ramon Dias e Emiliano Dias jogaram bastante contra o Romarinho lá na Arábia Saudita, né? O contrato do atacante acaba no meio do ano e ele já pode assinar um pré-contrato, né, com qualquer clube. O nome do atacante agrada demais a comissão técnica do Gigante da Colina, mas não deve ser dessa vez que o atleta jogará no Clube de Regatas Vasco da Gama. Segundo informações do jornalista Fábio Torres, que falou com uma pessoa próxima ao atacante e acabou ali buscando, né, algumas informações, apesar do vínculo com o atleta estar se encerrando, vários times lá do mundo árabe estão interessados no jogador e o atleta quer seguir jogando lá na Arábia Saudita. Ele tem um salário muito alto, né, lá na Arábia, enfim, a gente sabe que lá eles pagam salários astronômicos, né, e talvez aqui para o futebol brasileiro seja um salário até um pouco fora
da realidade. Então, o nome do Romarinho agrada, e eu acho o Romarinho um baita de um jogador, tá? Seria uma contratação interessante, uma posição que o Vasco precisa, mas, enfim, é uma negociação que não deve acontecer. Mas vamos de notícia boa, né? Informação agora aqui dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Segundo informação da Atenção Vascaínos, o Alexandre Matos já tem um meia e um atacante que foram aprovados pela 777 e está correndo para fechar essas duas contratações até o dia 7 de março. O Alexandre Matos já tem os nomes e o orçamento aprovado ali pela 777 e agora está correndo, né, para poder fechar a contratação até as contratações, né, são duas até quinta-feira. Um meia e um atacante. Os nomes estão sendo mantidos em segredo, né, fechados ali às 7 chaves, mas a gente deve ter aí novidades nessa próxima semana, né? O Vasco deve sim anunciar duas contratações, um meia e um atacante. A expectativa é essa, a 777 já teria aprovado ali o orçamento, aprovado os nomes e agora sacramentar, né, essas negociações para que o Vasco possa apresentar, anunciar esses jogadores. Lembrando que a janela se encerra aí na próxima quinta-feira, a gente vive essa expectativa aí, né, por um anúncio, por contratações. Bom, vamos falar agora aqui de tabela, né? A CBF ontem divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e a gente já sabe ali contra quem o Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear no dia 13, 14 ou 15 de abril. A partida será Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário. Vamos dar uma olhada aqui nos 5 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2024. O Vasco começa recebendo o Grêmio em São Januário, depois visita o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Na terceira rodada tem clássico contra o Fluminense no Maracanã. Na quarta rodada, o Vasco recebe o Criciúma em São Januário. E na quinta rodada, o Vasco visita a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, o Campeonato Brasileiro começa aí no dia 13 de abril, tá chegando, né? Falta um pouquinho mais de um mês aí para começar o Brasileirão. O Vasco estreia contra o Grêmio em São Januário. Já um grande jogo, né? Já vamos estrear aí com um grande clássico, né, do futebol brasileiro. E Copa do Brasil agora, o Vasco vai enfrentar o Água Santa pela segunda fase da competição. O Água Santa que eliminou a Jacuipense, o Vasco eliminou o Marcílio Dias. O jogo vai acontecer no estádio de São Januário e será na semana do dia 6 ou do dia 13 de março. Se for na semana do dia 6, já é na próxima semana, né? Na próxima quarta-feira. Então acredito eu que vai ser no dia 13, mas vamos aguardar aí a definição da CBF, que deve informar aí nos próximos dias, né, as datas, enfim, e horários também dos jogos. Pode ser já nessa próxima quarta-feira a partida Vasco e Água Santa, mas acredito eu que vai ser na semana do dia 13 de março. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!